queridíssimos e queridíssimas escribas, que bom estar aqui com vocês novamente. E aí, estou investigando a nossa queridíssima Cora Coralina. Hoje vai ser muito especial, como eu prometi. Hoje a aula é bem rica, muito especial, porque a gente vai analisar, além de Cora, né, algumas teorias que a gente encontrou nos livros adotados para esse módulo. A gente também vai fazer um paralelo com Cora Coralina e Moema Vilela e outros autores para a aula de hoje. Então, vamos começar fazendo uma pequena retrospectiva da aula passada. Nós falamos um pouquinho sobre o conceito de equifrases, né, a técnica da equifrases, que é a representação verbal da representação visual. Isso começa lá em Homero, né, na descrição do escudo de Aquiles, na Ilíada, e depois passa pelo Laoconte, que é uma análise feita pelo Lessing, lá dessa escultura que existe lá no Museu do Vaticano, em Roma. Aí depois a gente vai para a Ode a uma Urna grega, do John Keats, né, lá nos anos 1800, esse poeta inglês, que a gente já investigou no nosso curso. Então, nós vimos todas essas passagens da equifrases e identificamos equifrases na poesia e também na prosa. Nós vamos ver algumas passagens de Cora Coralina. Além dos objetos que Cora Coralina descreve, né, faz essa representação verbal, ela também faz a representação verbal das casas, que nos interessam bastante, até porque nós somos um curso que investiga esses mundos de dentro desses escritores e escritoras brasileiros. E lá, né, no Velho Sobrado, na Casa da Ponte, a Casa Velha da Ponte, ela faz uma descrição dos cômodos da casa e utilizando aquela mesma técnica do desfiar. É como se ela desse assim um mote no verso e, a partir do verso, ela desfiasse uma narrativa. Percebam, fechado, largado. O velho sobrado colonial de 5 sacadas de ferro forjado, sério. O passado, salas, antigos canapés, cadeiras em ordem, pelas paredes forradas de papel, desenho de querubim segurando cornucópio e laços. Retratos de antepassados, solenes, impertigados, gente lidante. Gente que passa indiferente, olha de longe, na dobra das esquinas, as traves que despencam. Que vale para eles o sobrado? Quem vê nas velhas sacadas de ferro forjado as sombras debruçadas. E aí vai nos levar para a segunda teoria do nosso módulo, que vem de uma leitura indicada por Isabelle Marcot. Lembram de Isabelle lá no módulo 2, foi ela que me apresentou ao poeta francês Yves Bonifay. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo por carta, na época já de e-mail, mas eu conheci Yves Bonifay por carta. E ele tem um conceito, né? Ele tem, porque a poesia dele permanece, um conceito do país anterior, que fizemos uma comparação com o país imaginário de Manuel Bandeira, lá na sua Passarda, né, do Vou-me embora para Passarda. Isabelle também me apresentou essa escritora maravilhosa que chama-se Jaqueline de Romilly. Ela foi filósofa, escritora de ficção, primeira mulher a lecionar no Collège de France, lá em Paris. Quer dizer, muito especial, é uma pioneira, uma desbravadora, né, para nós, um exemplo para nós mulheres. E ela tem esse livro muito delicado chamado Les Roses de Solitude, que é As Rosas da Solidão, e que ela mesma apresenta. Este livro é feito de memórias e devaneios. Evoca objetos familiares, cada um dos quais traz o rastro do que foi minha vida. Normalmente, mal podemos vê-los. Estamos acostumados com eles, não prestamos atenção. Mas acontece que, às vezes, em caso de qualquer coisa e de um simples momento de atenção dado de passagem, encontramos um pouco de lembranças que, ao longo dos anos, se apegaram a eles. É uma experiência muito simples e única. Eu queria tentar descrevê-la sem modificar a verdade de forma alguma. Às vezes é simples, às vezes ingênua, mas não importa. Pela primeira vez, eu quis dizer exatamente como era, sem inventar nada, sem acrescentar ou corrigir nada. Percebemos nesse, vamos dizer, relato de Jaqueline de Romilly, de como é o livro que ela está
nos apresentando exatamente esse ponto de contato com a poesia de Cora Coralina, né? Porque ela vai passando por aqueles objetos da casa velha, rememorando aqueles objetos, provocando reminiscências, e essas reminiscências provocando escritura, certo? Então, quando Aninha, né, no canto de Aninha, quando Cora, a Aninha, a menina, ela traz pé de meia sempre vazio, vazios os armários, seus mistérios desmentidos, fechaduras arrebentadas, arrancadas, velhas gavetas de antigas mesas de austeras salas vazias. Os lavrados que guardavam, vendidos, empenhados, sem retorno. As velhas gavetas guardam sempre um refúgio de coisas, que se agarram às casas velhas e acabam mesmo nos monturos. Percebam que, da mesma forma que as reminiscências se agarram nos objetos de Jaqueline de Romilly, nós também temos Aninha, Cora Coralina, mostrando que essas lembranças, essas reminiscências estão lá agarradas às casas velhas e acabam mesmo nos monturos. Né? Fazemos também um paralelo com a nossa Moema Vilela. Ela tem um livro precioso chamado A Dupla Vida de Dadá, um livro de contos, de narrativas, e que ela traz nesse conto, que é o conto que dá nome ao livro. De dia trabalhou na fábrica de cigarros, de noite posou de modelo para um fotógrafo famoso. De volta ao apartamento, ela abraçou a porta, a mesa, as paredes, as cadeiras, os livros, as peças de roupa que lhe desvestiam o corpo, uma, até sobrar só um anel. O anel foi lançado ao alto em um gesto solto, generoso, como arroz para noivos. A artista via a loucura dos objetos e a convocava a falar mais. Abriu os armários, a torneira da pia, o chuveiro, o gás do fogão, latiu para o cachorro Pink e acompanhou a dança da vida até o monóxido de carbono apagar seu pulmão. Minha gente, vejam que maravilha esse texto. Assim, ela vai fazendo essa descrição do ambiente, ela vai desfiando os objetos e eles vão provocando exatamente a narrativa e vão criando, vamos dizer assim, essa epifania, essa provocação de epifania, né, no leitor, na leitora. E a outra técnica que eu prometi e estou cumprindo é a técnica que nós encontramos lá nesse livrinho primoroso do filósofo francês Michel Foucault, chamado As Palavras e as Coisas. Nesse livro, é um livro de ensaios de Foucault, e ele vai nos trazer a descrição de um quadro, a descrição e análise de um quadro de Diego Velázquez, chamado As Meninas, que é exatamente um quadro em que tem as filhas do rei, em primeiro plano. Por trás, nós vemos o pintor pintando, o próprio Velázquez se representando atrás do quadro, como se ele estivesse pintando o quadro no momento da pintura. Atrás de Velázquez tem um espelho e um personagem subindo ou saindo da sala, certo? Nesse espelho, nós vemos um casal, que é exatamente o rei e a rainha. Então, Foucault ele vai analisar falando dessas palavras e desses silêncios que o quadro de Velázquez nos traz, nos apresenta. E essas palavras e esses silêncios nós também encontramos tanto na poesia quanto na prosa de Cora Coralina. O que é que Foucault nos traz? Talvez haja neste quadro de Velázquez como que a representação da representação clássica e a definição do espaço que ela abre. Com efeito, ela intenta representar-se a si mesma em todos os seus elementos, com suas imagens, os olhares aos quais ela se oferece, os rostos que tornam visíveis os gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa dispersão que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes, um vazio essencial imperiosamente indicado, o desaparecimento necessário que afunda, daquele a quem ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não passa de semelhança. Esse sujeito mesmo, que é o mesmo, foi alibido, ou seja, foi escondido e livre, enfim. Dessa redação que acorrentava a representação pode se dar como pura representação. Então, ela vai para a essência das coisas. E isso nós encontramos muito
na poesia e na prosa também de Cora. E agora a gente traz exatamente essas casas que ela habitou. A Cora habitou muitas casas, não somente a casa da Ponte Velha, que ela foi e voltou para essa casa depois de um tempo, mas também São Paulo, porque ela casou com um rapaz que era divorciado. Então, ela teve que fugir de Goiás Velho, né, com esse rapaz, retornou 45 anos depois. E aí ela habitou várias cidades do interior de São Paulo, a própria capital, e volta depois para a sua cidade de nascença. E aí ela faz essa descrição da casa da Velha da Ponte. Isso está lá em Histórias da Casa da Ponte Velha. Casa velha da ponte, olho e vejo tua ancianidade vigorosa e sã. Revejo teu corpo patinado pelo tempo, marcado das escadas da velhice. Desde quando ficastes assim? Então, além da provocação dos objetos que a gente viu lá com Jaqueline Romilly, as equifrases, a representação verbal da representação visual, tanto dos objetos quanto das casas, ela também nos traz esse silêncio e essa palavra de Foucault, que nós vimos lá no ensaio Las Meninas, sobre esse quadro de Velázquez. E ela vai falar também dessa outra fazenda Paraíso, né? Essa outra casa muito querida dela, que era a casa do avô, e que ela passava as férias, o tempo lá na casa do avô, e era muito, muito caro para ela. No terreiro busco da Fazenda Paraíso, nos anos da minha adolescência, era certa e esperada aquela comunicação anual, a volta dos casais de João de Barro, para levantar suas casinhas novas nos galhos do grande genipapeiro. Raramente retocavam alguma casa velha, das muitas que resistiam pelas forquilhas. Preferiam fazer novas, chegavam em alarido, gritadores alegres. Gente de casa, dizia rindo meu avô. Era o tempo sagrado da reprodução. Notem que ela faz uma metáfora belíssima e perfeita com as casas do João de Barro. Essas casas temporárias que eles construíam que nem podiam aproveitar na próxima estação. Ela estava fazendo uma própria autobiografia, né? Ela estava se representando através dos personagens do João de Barro. E como o pai fala, né? O avô fala, gente de casa. Ou seja, gente que faz casa, que tem várias casas. Né? Toda estação é uma casa diferente. E Cora, ela foi uma persistente, sabe? Eu acho que uma insistente, uma persistente, porque ela só publicou, apesar de escrever desde menina, mas ela só foi publicar aos 76 anos. O primeiro livro aos 76 anos. E só foi reconhecida mais adiante, aos 91, por nada mais, nada menos que o nosso Carlos Drummond de Andrade, que nós vamos investigar no módulo 10 do nosso curso. Ela tinha toda essa, vamos dizer, essa altivez, esse orgulho por ser quem ela era, né? E por a história de vida, que foi uma história de vida difícil. Ela era de uma família de posses e eles perderam tudo e teve que passar uma infância e uma adolescência muito difícil, muito dura, mas mesmo assim ainda foge com o marido, assim, o futuro marido, e tem 6 filhos e vive se mudando. Quer dizer, foi uma vida muito difícil e o reconhecimento foi tardio, mas mesmo assim, essa mulher de garra, de fibra, ela persistiu na escrita, como ela mesma relata, né, no poema dela. Nasci para escrever, mas o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros contramarcaram minha vida. Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de todas as artes, objetiva, concreta, jamais abstrata, a que está ligada à vida e à saúde humana. Então, assim, ela é de uma humildade e, ao mesmo tempo, é de um conhecimento próprio, né? Que a humildade não quer dizer humilhação, quer dizer auto-reconhecimento. Então, ela tem essa paixão que, ao meu ver, é o único caminho, uma paixão pela escrita, independente de reconhecimento, independente de você encontrar o seu lugar, mas ela precisava escrever, antes de tudo, além de tudo, ela precisava da escrita.
para viver, né? Não somente para sobreviver, mas para viver. Na nossa live do dia 28, nós vamos ter indicação de filmes, vamos ter exercício de desbloqueio, né? E vamos ter o contato e a presença com a nossa queridíssima Moema Vilela, falando sobre o seu processo de criação. Vamos conversar ainda mais sobre Cora Coralina e vai ser maravilhoso. Não percam, investiguem lá nossas redes sociais, que tem sempre material muito interessante falando sobre escrita criativa, né? Não percam mesmo. Até lá!